Olá, queridos estudantes, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre e o meu sinal na comunidade surda é este. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre o conjunto dos números naturais. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Estamos rodeados de números. Como bem sabemos, temos o nosso número do RG, no CPF, temos a nossa altura, o tamanho dos nossos pés, o número da nossa casa. O grande filósofo e matemático Pitágoras disse uma vez que tudo é número. Tudo poderia ser explicado através de números. Na nossa realidade, sabemos que nem tudo pode ser explicado por números, pois somos seres sociais. Convivemos com o outro, com sentimentos e emoções que não conseguimos explicar por números. Porém, quase tudo no nosso universo pode ser explicado por eles. A criação dos números se deu por uma necessidade do ser humano em controlar o universo e entendê-lo. A origem ocorreu nos sistemas de contagens antigos, nos quais se utilizavam pedras e ossos para contar a quantidade de animais, pessoas e coisas ao seu redor. Os números nasceram de uma necessidade natural do ser humano em sistematizar, ou seja, criar um sistema que ele poderia controlar. E assim temos o nascimento do primeiro conjunto de números existentes na matemática, os números naturais, que é o tema principal da nossa aula de hoje. Representados pela letra N, os números naturais, ou melhor, conjunto dos números naturais, é composto por todos os números inteiros positivos, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, rumo ao infinito. Mas atenção, a letra N pode aparecer em alguns casos com um diferencial, essa barra ao lado da letra. No entanto, representa o mesmo conjunto, ou seja, o conjunto dos números naturais. Quando representamos conjuntos de números, os separamos dessa forma. Colocamos o símbolo do conjunto, nesse caso a letra N, o sinal de igualdade e, na sequência, o nosso famoso colchete. Em seguida, colocamos os números do conjunto que, por ser infinito, usamos os 3 pontos chamados de reticências, por fim, e fechamos o colchete. Assim, definimos o conjunto dos números naturais. Para identificá-los, é bem simples. Olhe para este número aqui, o 6. Ele pertence ao conjunto dos números naturais? Sim, exato. E esse aqui, o menos 15, ele pertence ao conjunto N? Não, não é verdade? Esse número é negativo. Ele tem o símbolo do negativo bem na frente dele, portanto, ele não pertence ao conjunto N dos números naturais. Bom, já definimos o conjunto dos números naturais. Mas o 0, mesmo sendo um número, não é a ausência de uma quantidade? Afinal, 0 representa o nada. Ele realmente pertence ao conjunto N? Sim, pertence, porém, quando retiramos ele do conjunto N, o conjunto N recebe um novo nome, que chamamos de conjunto dos números naturais não nulos, justamente pela falta do único número nulo, que é o 0. Agora, preste bem atenção. Quando trabalhamos com o conjunto dos números naturais não nulos, o N recebe o símbolo do asterisco,
representando o zero no conjunto. Dessa forma aqui, preste bem atenção. Dentro do conjunto N, temos os números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Também temos o conjunto dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Ah, mas por que o zero é um número par? É bem simples. A definição de número par na matemática se dá pela multiplicação de 2 vezes o número natural que tenha como resultado um número par. Vamos entender melhor. Vamos escolher um número. 8, pode ser? Precisamos saber se 8 é ímpar ou par. Dessa forma, 2 vezes o número do conjunto N é igual a 8. Que número é esse? Só pode ser o 4, pois 2 vezes 4 é igual a 8. Portanto, 8 é um número par. Mas e o zero? Por que ele é par? É porque quando realizamos a alternância, verificamos que o conjunto dos números naturais inicia com o número par, o zero, e na sequência temos o número 1, que é ímpar. Em resumo, antes de um número ímpar, sempre há um número par. Portanto, se antes do número 1 temos o zero, então o zero é par. Por que é tão importante entendermos que o número zero é par? Durante um racionamento de combustível no estado de Nova York, em um dia abasteceriam os carros com o último número ímpar. E no dia seguinte, carros cujo último número era par. Quando os carros com final 0 foram aos postos, eles não puderam abastecer, pois não se sabia se o zero era ímpar ou par. O conjunto dos números naturais podem ser compostos por números pares ou ímpares. Cada um deles tem um antecessor e um sucessor, com exceção do zero. Antecessor é o que vem antes. Bem simples, não? E o sucessor é o que sucede o número, ou seja, o que vem depois. O número 28, por exemplo, tem como antecessor o número 27 e como sucessor o número 29. O número 55 tem como antecessor o número 54 e como sucessor o número 56 e assim por diante. No nosso sistema de contagem, funciona com a base 10, ou seja, utilizamos 10 algarismos para formarmos todos os números. Essa ideia surgiu a partir da contagem dos dedos. Contamos de 10 em 10 porque foi assim que encontramos uma forma de fazermos essa contagem. Dessa forma, sempre que contamos 10 algarismos, ele recebe um novo nome. Acompanhe: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a partir daí, muda o nome dos números. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, muda de novo. 20 e assim por diante. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20 e 10? Não, claro que não. Agora ele muda de nome novamente. Passa a ser o 30 e o processo continua infinitamente, passando pelas centenas, 100, 200, 300, 400, pelos milhares, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, pelos milhões, pelos bilhões, trilhões, quadrilhões e assim por diante, infinitamente. O que nós precisamos entender no momento é o seguinte:
Os números naturais, assim como os outros números, possuem ordens e classes. A primeira classe que temos é a classe das unidades. Preste bem atenção. Nessa classe estão presentes as ordens. Primeira, unidades. Segunda, dezenas. Terceira, a das centenas. Está bem? A segunda classe é a classe dos milhares. Nela estão presentes as ordens. A primeira é a unidade de milhar, a segunda é a dezena de milhar e a terceira é a centena de milhar. Agora, muita atenção quando nós escrevemos ou lemos. Fazemos isso da esquerda para a direita, certo? No quadro de ordens e classes, assim como quando realizamos cálculos com as 4 operações, acontece exatamente o oposto. Começamos da direita para a esquerda. Logo, quando você tem algum número e quer colocá-lo no quadro de ordens e classes, comece da direita para a esquerda, ou seja, pegue o último número. Assim, observe, temos o número aqui 5.847. Vamos colocá-lo da direita para a esquerda dessa forma. O 7 nas unidades, o 4 nas dezenas, o 8 nas centenas e o 5 nas unidades de milhar. Assim, conseguimos identificar a função de cada algarismo desse número. Você pode fazer isso com qualquer número do conjunto dos números naturais. Não se esqueça, desde que seja da direita para a esquerda. Entre os números naturais, além de haver em muitos casos uma relação de igualdade, como por exemplo, 3 mais 2 é igual a 5, também há uma relação de maior e menor, representadas por esses símbolos aqui. Para lembrar deles é muito fácil, não se preocupe, você não terá que passar horas fazendo aquele movimento dos braços, aquele bem antigo que fazíamos na escola. E para lembrar deles é muito fácil, não se preocupe, você não terá que passar horas fazendo aquele movimento com o braço, aquele bem antigo que fazíamos na escola. Para lembrar dos sinais é bem fácil. Lembra do sinal de igualdade? Este sinal aqui, ele nos diz que o que está do lado esquerdo e o que está do lado direito devem ser iguais. No caso do sinal do maior, as duas linhas retas ficarão dessa forma, indicando que o primeiro número é maior que o segundo. Agora observe, percebeu que as duas linhas retas ficam direcionadas para o número maior e o ponto de origem fica apontado para o número menor? Exatamente dessa forma, quando formos ler, por exemplo, a relação entre o número 8 e o 15, 8 é menor que 15. Portanto, o ponto de origem do símbolo estará direcionado para o número 8. Precisamos observar de que forma o símbolo aparece, isto é, para qual número está o ponto de origem do símbolo e para qual número o símbolo está direcionando as linhas retas. Bem fácil, não? Depois de aprendermos sobre o conjunto dos números naturais, de conhecermos os sinais de maior e menor, vamos testar nossos conhecimentos na hora da atividade. Atividade número 1 na tela. Qual é o antecessor e o sucessor dos números seguintes? Letra A, 59, letra B, 14, letra C, 215, letra D, 504 e letra E, 1204.
Vamos às respostas? Na letra A, do 59, o antecessor é o 58 e o sucessor é o 60. Letra B, do 14, o antecessor é o 13 e o sucessor é o 15. Letra C, do 215, o antecessor é o 214 e o sucessor 216. Letra D, do número 504, o antecessor é o 503 e o sucessor 505. E da letra E, do número 1204, o seu antecessor é 1203 e o seu sucessor 1205. Atividade número 2. Preencha o quadro de ordens e classes com os números a seguir. Letra A, 15. Letra B, 3. Letra C, 542. Letra D, 1545. E letra E, 8461. Vamos às respostas? Na letra A, eu tenho o número 15, que é composto por 5 unidades e uma dezena. Letra B, só temos o número 3, então vamos colocá-lo na unidade. Letra C, nós temos o número 542. É composto por 2 unidades, 4 dezenas e 5 centenas. Letra D, nós temos o número 1545, que é composto por 5 unidades, 4 dezenas, 5 centenas e uma unidade de milhar. E na letra E, nós temos o número 8.461, que é composto por 1 unidade, 6 dezenas, 4 centenas e 8 unidades de milhar. Atividade número 3. Preencha com os símbolos maior que e menor que. Letra A, 45 e 78. Letra B, 84 e 15. Letra C, 451 e 541. Letra D, 12 e 9. E letra E, 1548 e 8.459. Vamos às respostas? Na letra A, a relação que eu tenho entre o número 45 e 78 é que o 45 é menor que 78. Na letra B, a relação que eu tenho entre os números 84 e 15 é que o 84 é maior que 15. Na letra C, a relação que eu tenho entre os números 451 e 541 é que o número 451 é menor que o outro, 541. Na letra D, a relação que eu tenho entre o número 12 e o número 9 é que o número 12 é maior que 9. E na letra E, a relação que eu tenho entre os números 1548
e 8.459 é que o primeiro é menor que o segundo. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, fomos apresentados para o conjunto dos números naturais. Ele é a base dos números que vemos comumente na nossa vida. Esse conjunto tem como símbolo a letra N, que pode aparecer apenas representado com a letra ou com algum diferencial. Por exemplo, a primeira perna mais grossa ou dupla. Vimos também de que maneira devemos escrever esse conjunto com a utilização do colchete. Vimos também que os números desse conjunto têm diversas relações. Uma delas é a relação entre ímpares e pares e a relação de maior que e menor que, cujos símbolos são esses que você está vendo aqui na tela. Todos os números desse conjunto podem ser representados dentro do quadro de ordens e classes, sendo colocados da direita para a esquerda, ou seja, começando sempre pelo último número. E é isso aí, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Conseguimos aprender muito sobre o conjunto dos números naturais. Por isso, continue se esforçando, se dedicando ao estudo da matemática. Se você precisar rever a nossa aula, basta nos seguir nas nossas redes sociais. Nossos vídeos estão no YouTube, no canal do Centedes e nas postagens do nosso Instagram. Espero você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!